Meus irmãos em Cristo, que Deus os abençoe, amém? Meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, amém? Estou aqui num lugar muito bonito, aqui no Saracura, que é uma linha aqui da cidade onde eu moro, de Buritis, uma pedreira, um lugar muito bonito. Eu vou tirar uma foto e vou deixar no final do vídeo para vocês verem. E parei aqui para poder deixar uma palavra para vocês, para gravar mais um vídeo, porque é sempre muito bom poder falar da palavra do Senhor. E utilizar a internet para propagar o Evangelho é algo muito bom e todos nós deveríamos fazer. Portanto, eu vou deixar uma palavra para vocês e já vamos ler logo essa palavra que está no livro de Jonas, no capítulo 4. Diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Que palavra forte, né, meus irmãos? Que palavra forte. Primeiramente, nós vemos aqui a questão do profeta Jonas. Jonas, ele era um profeta e ele tinha sobre si a proteção de Deus, e ele tinha discernimento de quem era o Senhor, portanto ele tinha a salvação. Mas nós vemos que o Senhor chama Jonas para poder estar apregoando arrependimento à grande cidade de Nínive, e ele recusa. Mas nós vemos no decorrer do seu livro, da sua carta, que ele fala o motivo pelo qual ele não quis. Porque ele fala que o Senhor é misericordioso. E por isso que ele não quis ir de imediato apregoar o Evangelho à cidade de Nínive. Qual a grande lição que nós podemos ter a respeito desse livro de Jonas, dessa história de Jonas? A lição é que nós que somos salvos, nós que temos acesso ao Senhor Jesus Cristo, nós que nascemos de novo, nós que temos compreensão do Evangelho, nós não podemos fazer como Jonas. Nós não podemos querer guardar para nós a salvação. Nós não podemos, é o que Jesus disse, né, a respeito dos talentos. Na verdade, a carta de Jonas e a parábola dos talentos, ela tem o sentido comum, o sentido é basicamente o mesmo, que é com relação aos talentos, aos dons que Deus nos deixa. No caso, o dom de Jonas era a profecia. Ele conversava diretamente com Deus e Deus revelava as coisas que iriam acontecer
mas não com o intuito de condenar, mas com o intuito de arrependimento. Portanto, o que nós precisamos fazer? Nós cristãos, nós que temos acesso a Deus, assim como Jonas teve, nós que temos grandes experiências ao lado de Deus, nós precisamos compartilhar, nós precisamos professar arrependimento, nós precisamos apregoar o Evangelho, nós precisamos advertir os nossos irmãos com relação ao processo da salvação, a necessidade de arrependimento, porque senão nós vamos estar fazendo assim como Jonas, nós vamos estar negligenciando o que o Senhor pediu para nós, certo? Por isso que o Senhor Jesus fala a respeito da parábola dos talentos, por isso que ele, quando chama os apóstolos, ele fala: ide pelo mundo, apregoai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, nós não podemos cometer o mesmo erro que Jonas. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós deixamos de cumprir com o nosso papel, o papel de apregoar o Evangelho, a salvação. Então nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos enxergar com a ótica de Deus. Qual que é a ótica de Deus? A ótica de Deus é: todos eles são meus filhos e eu quero salvar a todos. Então nós precisamos ter essa concepção de querer salvar a todos. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, graças te dou por essa oportunidade de gravar mais um vídeo. Graças te dou por esse lugar maravilhoso que o Senhor criou. Graças te dou pelas nossas vidas. Peço ao Senhor que abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoar-lhes, que o Senhor possa dar-lhes forças e enviar o teu Espírito Santo para que eles sejam salvos, para que eles sejam fortalecidos e possam resistir fortemente a todas as investidas do mal, que eles possam resistir e não se sucumbir, mas sim ter uma visão para o alto, uma visão diretamente para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus.